Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Cartas de Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta primeira lição, que traz o título Introdução e Saudação, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui mais uma nova lição para estudarmos juntos. A lição número 1, como eu disse, traz o título Introdução e Saudação. E tem um texto base desta lição que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 até o 9, que estaremos lendo neste momento para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, irmãos, a primeira carta aos Coríntios é o 46º livro da Bíblia e o 7º do Novo Testamento. Ela foi escrita para auxiliar os cristãos da igreja de Corinto, que estavam enfrentando dificuldades. A autoria do livro ela é atribuída ao apóstolo Paulo. Ao longo desses 16 capítulos que compõem a primeira carta, nós poderemos acompanhar os esforços do apóstolo Paulo em ajudar os cristãos de Corinto. Naquela igreja, os irmãos já não seguiam de forma correta os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus, que foram dados pelos apóstolos. A doutrina estava sendo praticada de modo errado. Havia desunião e imoralidade. Para auxiliar aqueles irmãos e na tentativa de restabelecer o padrão moral da igreja de Corinto, para que voltassem aí a praticar corretamente a doutrina, tendo como base os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele escreve esta sua primeira carta com diversas instruções. Essa carta, ela foi escrita em resposta aos relatos que teve conhecimento sobre eles. Através desses escritos,
o apóstolo Paulo esclarece aos cristãos entre diversas orientações. Questões aí como a necessidade e a importância de manterem-se unidos. Ele dá instrução aos homens e às mulheres sobre o casamento. Mostra a importância do uso do véu para as mulheres. Ele fala sobre a liberdade dos cristãos. Ele pede que fujam da idolatria, pois algumas pessoas estavam oferecendo sacrifícios a ídolos. Ele orienta quanto aos cuidados sobre os dons espirituais, lembrando-nos que os dons são diferentes, porém operados por um só Espírito. E lembra-os também da ressurreição. Além disso, Paulo ele deixa claro que os cristãos devem ser firmes na obra do Senhor, pois todo esforço a ele é necessário e não é em vão. Desta forma, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, o apóstolo ele destaca aos coríntios que eles deveriam estar atentos. E assim diz o texto: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Bem, dessa maneira, nós estamos iniciando hoje este nosso 4º trimestre das nossas lições da revista Palavra e Vida. Nestes estudos, nós poderemos acompanhar o empenho do apóstolo Paulo em auxiliar os cristãos reunidos em Corinto, que enfrentavam esses diversos problemas, lembrando-os da prática correta da doutrina cristã e da necessidade de nos mantermos constantes na obra do Senhor. É bom lembrar que Paulo ele iniciou as suas viagens missionárias para pregar o Evangelho. E enquanto isto acontecia, ele organizava os convertidos em congregações locais. Paulo ele foi então um pregador e plantador de igrejas. Os dois papéis aparecem de forma intensa em suas viagens missionárias. Exatamente por isso, essas viagens não tiveram aí a mesma duração. Não havia um padrão estabelecido. Isso porque, eventualmente, ele precisava passar mais tempo numa cidade, em vez de continuar a viagem. E nessa revista que iniciamos os estudos hoje, o pastor Valtair Afonso Miranda, ele estará abordando os temas principais da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso aí que foram distribuídos, os seus conteúdos, abrangendo aí as 2 cartas das diversas temáticas, tais como aí a luta pela comunhão, as questões da imoralidade e do mundanismo, que estava presente naquela igreja, as questões sobre o casamento cristão, a liberdade cristã e os crentes vulneráveis, a respeito da adoração cristã, a questão da vitória sobre a morte, a assistência social, a consolação e o consolo, a defesa do ministério, a busca pelo discernimento espiritual, reconciliação e oferta, e finalizando com o tema Uma Carta de Lágrimas. Assim, nós podemos resumir o que nos espera pelos próximos estudos. Se abrirmos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós veremos no capítulo 18, que narra o momento em que Paulo sai de Atenas e chega a Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele passará então um bom tempo naquela enorme cidade do Peloponeso, que chegou a ter até 800.000 habitantes. Desta parada, surgiu então a Igreja de Corinto,
marcada por algumas polêmicas, algumas crises, disputas e embates. As cartas que iremos estudar nesta revista se dedicarão, então, a pastorear e ministrar as situações concretas desta igreja dos primórdios da fé. O apóstolo Paulo, ele foi a Corinto por volta do ano de 50 depois de Cristo, para iniciar uma campanha missionária de 18 meses. Isso foram feitos nas casas. Aquela localidade encontrava em um próspero centro comercial. Tanto o tráfego por terra como pelo mar convergiam para Corinto. A cidade ela foi construída sobre um estreito, que era um desfiladeiro de terra, que unia o norte e o sul da Grécia. Todo o tráfego do norte para o sul eram afunilados para Corinto através de uma estreita faixa de terra denominada aí Corinto. Além disso, Corinto tinha instalações portuárias naturais e uma localização estratégica, que a tornou um próspero centro de navegação. Por cerca de 200 anos antes de Paulo aí, Corinto teve um general romano chamado Lúcio Múmio, que havia pilhado, saqueado aquela cidade no ano de 146. Em 46, Júlio César reconstrói como um posto militar avançado e como um centro comercial do Império. A cidade atraía negociantes, pessoas de má índole, caçadores de dotes e os que buscavam também prazer. Era um lugar de imoralidade excepcional e, inclusive, era aberto, estimulando também ao culto a Afrodite, como uma centena de prostitutas em um templo. Escavações recentes descobriram que 33 tavernas existiam ali. A cidade tinha um teatro com a capacidade para 18 mil pessoas sentadas. Essa era a Corinto de Paulo. E dessa forma, irmãos, conhecedores aí de onde estamos pisando, chegamos ao primeiro tópico de nossa lição, e que tem o título Dois Conceitos Fundamentais. Dois conceitos fundamentais. Os dois conceitos mais fundamentais destes dois primeiros versículos de 1 Coríntios são apóstolo e igreja. O primeiro termo, apóstolo, começou a ser usado pelos escritores gregos. Não era aí uma expressão técnica, e sim uma característica. Era um adjetivo, um atributo de alguém que foi enviado. Para os judeus do período da pós-exílio, apóstolos eram os rabinos que eram comissionados e visitavam aí os judeus residentes fora da Palestina, na diáspora, que foi aquela dispersão dos judeus entre os séculos 6 a.C., que foram para o cativeiro da Babilônia para coletar aí dinheiro para o Templo de Jerusalém, ou para supervisionar até aquelas comunidades. Nesse sentido, o jovem rabino Saulo, que saiu de Jerusalém, levando nas mãos uma carta autorizando a perseguir os cristãos em Damasco, que era aí um apóstolo, um sumo sacerdote. Nesse texto de Atos, nós vamos ver Saulo ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele pediu inclusive cartas ao sumo sacerdote para ir até as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pois assim eram chamados os cristãos naquela época, e pudessem levá-los presos para Jerusalém. No uso das primeiras igrejas, e na maior parte do Novo Testamento, a palavra apóstolo
distanciou-se do uso inicial helênico e se aproximou de maneira bem estrita ao pensamento judeu, que usavam, recebendo aí a carga ainda maior de novas ideias, por causa da origem do comissionamento que normalmente era feito por Deus ou pelo próprio Cristo. Isso significa que, ao ser enviado, o apóstolo Paulo ele recebia poder e autorização para representar Jesus Cristo, bem como a obrigação de prestar contas a ele. Os apóstolos eram testemunhas oculares, como está registrado lá em Atos 1, 21 e 22, que registra assim: porquanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Bem, também, como está registrado lá em 1 Coríntios 9:1, que diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? O apóstolo Paulo escrevendo assim. Esses homens, eles tinham recebido poderes miraculosos, como registrou em Mateus 10:1, em Atos dos Apóstolos 5:15 e 16, e em Efésios 2:2. Além disso, eles recebiam um serviço ou uma missão definida durante um tempo de suas vidas, como bem registra o evangelista Mateus no capítulo 19, no versículo 28. Já o outro termo, igreja, é uma tradução do grego eclésia. Este substantivo ele é formado por uma composição que, transliterado, quer dizer de dentro para fora, e somado com o verbo chamar ou convocar. Assim, etimologicamente, igreja significa alguém que é chamado para fora. A literatura mais antiga refere-se à eclésia como uma convocação de pessoas para a guerra. No florescer da civilização grega, a partir aí do século V a.C., eclésia passou a representar a convocação de cidadãos efetivos de uma cidade, de uma polis, para reuniões populares. Dessa forma, o seu significado tornou-se dinâmico, ligado ao ajuntamento de pessoas, e não para um determinado local ou edifício, ou mesmo para rituais religiosos. Desta forma, igreja passou a ser o conjunto das pessoas e não o local ou prédio em que se reúne. A igreja de Corinto era o conjunto de crentes que foram regenerados em Cristo Jesus, que se reunia na cidade de Corinto e era naquela época a capital da Grécia Romana, habitada principalmente por homens livres e judeus. O espaço onde eles se reuniam não faz muita diferença neste caso. Mas o mais importante aqui, no conceito, é a ideia de corpo e unidade de missão. Neste contexto, o apóstolo Paulo, que era um líder dinâmico, ele mantinha intensa comunicação com a igreja que estava lá sob a sua supervisão apostólica naquela área. Além de cartas, o apóstolo também contava com o apoio de seus emissários, aqueles seus colaboradores, com a finalidade de manter uma linha de comunicação aberta com os irmãos daquela região. E assim, irmãos, neste caminhar chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título O Autor e o Destinatário de 1 Coríntios. O autor
e o destinatário de 1 Coríntios, com base aí em 1 Coríntios 1, do versículo 1 até o 3. Os versículos estudados nesta lição formam aí uma espécie de prefácio epistolar. Isso para a primeira carta aos Coríntios. Nele, o apóstolo Paulo se apresenta com uma série de afirmações identitárias. Ele se denomina apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Recordando aos amigos e irmãos que o termo apóstolo, como já vimos aí no tópico anterior, era conhecido daqueles crentes de Corinto. Ao usá-lo, e com sabedoria, o apóstolo Paulo tinha uma intenção, que era a de declarar àqueles irmãos, naquela igreja, que ele era um enviado, que ele era um comissionado para uma determinada tarefa naquele lugar. E aqui vem uma indagação. Quem o comissionou? Quem comissionou o apóstolo Paulo? Foi o próprio Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus. Isso indica a sua identidade pessoal, que foi transformada no dia em que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Naquele dia, ele foi transformado em uma outra pessoa. Tudo o que era ou possuía antes daquele evento deixou de fazer sentido. E o que ele ouviu naquela hora mudou a sua vida. Ali, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus e pregador das boas novas da ressurreição. Esta perspectiva, que era pessoal, dá o tom das orientações que Paulo escreveria ali esta carta. No mundo sem as facilidades da internet que nós temos hoje, Paulo ele utilizava os meios de comunicação de sua época, com a capacidade e eficácia. Isso fazia grande diferença em seu ministério. Tudo o que ele vai escrever está baseado na sua comissão, no caminho de Damasco. Na certeza de que é um enviado de Jesus e na convicção de que ele apenas cumpre a vontade de Deus. Apesar de ainda inserir o irmão Sóstenes nessa saudação inicial, é consenso entre os estudiosos que esta carta ela é de autoria única e exclusiva do apóstolo dos gentios. Sóstenes aqui pode ter sido a pessoa mencionada em Atos 18, do versículo 17, o chefe da sinagoga, era um colaborador de Paulo. Após se apresentar, ele descreve aos seus leitores por meio de 3 atributos. A igreja de Deus, que está em Corinto, é o primeiro. Paulo dirige a sua carta à igreja de Deus. A palavra igreja relembra o termo hebreu kahal e até eclésia, que era uma assembleia de Deus, como mencionado ali na Septuaginta. Em Jesus, ele mesmo usou essa palavra kahal em sentido universal e também em sentido local. Paulo também usou em ambos os sentidos, em sentido local, como aqui na introdução de sua carta, e também para outros fiéis, como em 1 Coríntios 15, 9. Os gregos a usavam para referir-se a qualquer assembleia secular, uma reunião. No pensamento de Paulo, a igreja ela é o povo de Deus, reunido em Jesus Cristo. A igreja de Deus é uma cuidadosa recomendação para os coríntios, de que esta igreja ela pertence a Deus e não a ele, a igreja. Essa frase renova aí toda a tirania humana do controle aí da igreja. A igreja ela pertence ao povo e o povo pertence à igreja e esta a Deus. Em segundo lugar, aí nós vemos santificados em Cristo Jesus. Essa é uma referência à santidade ou consagração concedida ao povo de Deus. A igreja é uma entidade separada
para servir a Deus. É uma comunidade de dedicação. Santificados refere-se aí a uma nova condição de pessoas que são consagradas a Deus. Santificação é dom de Deus e não coisa que o homem alcançou por seus próprios meios. Não obstante, requer-se aí dos santificados que também transformem a sua posse de consagração em um alvo. Santificação é tanto condição quanto progresso na vida cristã. Em terceiro lugar aí, chamados para ser santos. A igreja de Corinto é descrita como os que são chamados para serem santos, pessoas separadas para a vocação em Deus, para o serviço a Deus, enquanto se entregam em obediência a Deus em Cristo Jesus. Paulo é chamado para ser apóstolo e os coríntios são chamados para serem santos. A palavra chamado é um adjetivo e Paulo faz os coríntios se lembrarem de que eles estão ligados na unidade da fé, com todos aqueles que, inclusive, estão em todo lugar, espalhados pelo mundo, que invocam o nome de Jesus. Estes atributos são curiosos e, se tivermos em mente, o restante da carta. Boa parte dela será usada para descrever os problemas da igreja. A igreja de Corinto era cheia de dificuldades, mas ainda assim, apesar de tudo, eles foram salvos por Jesus Cristo. Foram santificados nele e chamados para viverem uma vida santa. E como se Paulo conseguisse aí fazer uma separação entre o status espiritual daqueles crentes diante de Deus, salvos e santificados em Cristo Jesus. E a dura realidade da luta contra o pecado e a velha natureza. Desta forma, amigos e irmãos, nós chegamos ao nosso terceiro e último tópico da nossa lição, e que traz o título Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. A seção que começa em 1 Coríntios 1, no versículo 4, descreve aí experiências de oração do apóstolo. Paulo diz que sempre agradece a Deus pela vida dos irmãos de Corinto. Paulo afirma que dar graças é o padrão de sua vida por causa da graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. A sua vida é marcada por agradecimentos, porque a vida dos coríntios é marcada pela graça. Embora os coríntios sejam, em sua maioria, materialmente pobres, pela graça de Deus, são espiritualmente ricos, porque foram enriquecidos com os dons dados por Deus. Aqueles crentes, mesmo os que eram intransigentes, são alvos contínuos de oração. É possível ver aqui, então, que um exemplo de líder que ora por todos os seus liderados, mesmo por aqueles que dão mais trabalho. No momento de explicar aí as razões que o levam a continuamente orar por suas vidas, Paulo nos apresenta o verdadeiro status espiritual daqueles irmãos de Corinto. Primeiro, diz que eles são ricamente abençoados pela graça de Cristo, por meio da palavra e do conhecimento. Eles conhecem a Cristo, que foi pregado naquela igreja de forma plena. Paulo, ele não apresentou pela metade o Salvador, de forma que não dá para dizer que falta algo do conhecimento de Cristo entre eles. E segundo, eles são testemunhas do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A mensagem não foi apenas pregada na cidade, mas confirmada por sinais do poder do Evangelho. E terceiro, eles são
cheios de dons espirituais. Apesar das crises de relacionamento entre Paulo e a igreja, nela havia realmente manifestações dos dons e talentos que o Espírito Santo outorgava àqueles crentes. Em quarto lugar, eles aguardam a volta de Jesus, olhando para o dia em que as dificuldades do mundo terminarão e o Senhor apontar os ares. Em quinto lugar, eles foram justificados por Deus e os mantém salvos ao ponto de serem guardados irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Aqueles a quem Jesus salvou certamente continuariam e continuarão em sua fé e viverão com Deus para sempre. Não é o caso que não possam errar ou cair, mas, em última análise, eles perseveraram em sua fé devido à capacitação divina. Em sexto lugar, Deus é fiel, o que significa que todas as suas promessas serão cumpridas. É somente baseado em sua fidelidade que é possível afirmar o dom da vida eterna para os salvos. Dessa maneira, irmãos, nós chegamos à conclusão desta nossa primeira edição da revista Palavra e Vida, inaugurando assim o nosso quarto trimestre. Paulo conclui essa sessão de Corinto com uma oração de ação de graça. 1 Coríntios 1, de 4 a 9. Nesta oração, ele reforça o status espiritual dos crentes, ricos em Cristo, abundantes no Espírito. E apresenta aí o seu alvo para aquela igreja. Primeiro, imprescindíveis no dia da volta de Jesus. Eles esperam o segundo advento, sustentado pelo Cristo vivo, cuja palavra neles é afirmado pelo Espírito Santo. A igreja possui uma confiança que é uma dádiva do seu Redentor. Ele que redime nosso presente, assegura também o nosso futuro. A comunidade de Cristo é uma comunidade esperançosa. Cristo é tanto aquele que veio como aquele que virá. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo é outra forma de expressar a segunda vinda do Mestre para levar a sua igreja. Em segundo lugar, uma vida de comunhão através de Jesus. A palavra traduzida como comunhão no grego, koinonia, que significa compartilhamento. Os cristãos de Corinto deveriam compartilhar como comunidade os benefícios da obra de Cristo. É Cristo quem cria a comunhão. Os coríntios deveriam entrar nesta comunhão. Eles deveriam participar juntos, porque participam de Cristo e também do relacionamento dele para com Deus e com Deus. Comunhão refere-se, primeiramente, a um profundo relacionamento com Cristo e, em segundo lugar, a um profundo relacionamento com os outros também. Estes alvos fornecem aí as metas da caminhada para aquela igreja. Certamente, eles não eram irrepreensíveis e nem possuíam comunhão, mas o alvo estava estipulado pelo apóstolo Paulo. O papel da igreja era olhar diariamente para aqueles alvos, avaliar-se continuamente para verificar o estágio em que se encontrava e continuar a caminhada. Que estes alvos possam ser igualmente os nossos, para que sirvam de impulso e estímulo durante a nossa vida cristã. Assim, irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 indagações. Nos dias atuais, seria possível apontar os ministérios da igreja que exercem a função apostólica de pregar
e plantar igrejas? A nossa Convenção Batista Brasileira, ela tem nos dado o exemplo, através de nossas juntas de missões, das convenções estaduais, das nossas associações regionais, sobre esta importância deste ministério que tem ampliado as nossas fronteiras do Evangelho. Todo cristão que é verdadeiramente convertido, ele tem o seu coração ardente pela obra missionária. E fazer parte de uma igreja que seja multiplicadora. A visão, por exemplo, da igreja multiplicadora não é de multiplicação intencional, baseada nos princípios da igreja do Novo Testamento, e que busca fazer o maior número de discípulos até a volta do Senhor Jesus, servindo tanto para igrejas estabelecidas, quanto para o início de um novo trabalho. Desta forma, todos os ministérios de uma igreja local têm aí que estar conectado a esta missão, que não é dada por homens, mas ordenada pelo Senhor Jesus. Como está escrito, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, dos versículos 19 e 20. E segundo momento aí para pensar e agir, como relacionar o status espiritual dos crentes como simultaneamente santos e ao mesmo tempo pecadores? Bem, muitos creem que o pecador é aquele que peca. Mas como vimos nas Escrituras, somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Mas em Romanos 3, 23 e 26, até 26, está escrito que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Todos nós pecamos, porque temos uma natureza pecaminosa. Ela foi herdada de Adão. Então, não nos tornamos pecadores, mas já nascemos com a natureza do pecado. A nossa natureza terrena, ela é herdada de Adão, mas a natureza divina nos é concedida através de Cristo Jesus, no novo nascimento. Assim, por nascimento natural, o homem não possui a natureza de Deus, mas a natureza de Adão. Então, se somos pecadores, porque possuímos uma natureza pecaminosa, a solução para este problema é mudarmos a nossa natureza. E como herdamos essa natureza pelo nascimento, precisamos morrer e nascer de novo. Parece algo impossível, né? O homem não pode mudar a sua natureza e identidade, tampouco produzi-la. Mas Jesus fez uma obra tão incrivelmente maravilhosa que não só perdoou os nossos pecados, mas também mudou completamente a nossa natureza. Na cruz, ele nos tira a natureza do pecado, a natureza de Adão, e nos coloca a natureza de santo, natureza de Cristo. Assim, agora quem está em Cristo possui uma nova identidade. Somos santos porque Jesus tomou os nossos pecados e nos deu a sua santidade. Na cruz, morremos com Jesus e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O terceiro momento para pensar e agir, como aplicar o exemplo paulino de oração por todos os crentes, independente do grau de relacionamento. Bem, em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele disse que, ao orar, ele sempre agradecia a Deus pelos irmãos. Ele agradecia a Deus mediante Jesus Cristo, pela fé dos cristãos de Roma, como está lá em Romanos 1, 8 e 10. Agradecia a Deus por dar aos coríntios a sua graça em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1, 4. Sempre que se lembrava dos filipenses, em suas orações, orava por eles com alegria por cooperarem no Evangelho. Filipenses 1, 3 até 5. Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, agradecia a Deus em suas orações pela fé e pelo amor que os tessalonicenses demonstravam uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 2. Também 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 3. Ele agradece a Deus por Timóteo, 2 Timóteo 1, 3. E pela fé e pelo amor de Filemão, Filemão 1, de 4 a 5. Este é o exemplo que devemos seguir. Em nossas orações, devemos sempre dar graças a Deus pelos nossos irmãos, os irmãos da fé, e por todas as pessoas, pois a Escritura também diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 1 até 4, esse texto. E também, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 18. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvos e, por isso, como seus filhos, temos o dever de orar por todas elas. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido, se inscreva. Inscreva aí no nosso canal, no botão embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 2 desse quarto trimestre. O título: A luta pela comunhão. A luta pela comunhão. Iniciando assim o estudo no livro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós estaremos aqui publicando essa nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?